Os anjos são mencionados em várias passagens das Escrituras. Ao examinar o Antigo Testamento, encontramos referências a esses seres em aproximadamente 108 ocasiões. Eles desempenham papéis cruciais na história da fé. No Antigo Testamento, vemos os anjos intercedendo nas vidas dos patriarcas, como Abraão e Jacó. O livro de Gênesis relata como os anjos estiveram envolvidos em suas jornadas. Em Êxodo, Moisés também encontra anjos durante o período do Êxodo, quando o anjo de Deus lidera os israelitas no deserto. Em Êxodo 14:19 lemos: "O anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se retirou, indo por detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e postou-se atrás deles." O termo anjos ou anjo aparece cerca de 32 vezes nos livros da Lei de Moisés, mostrando a importância desses seres na revelação divina. As Escrituras também nos apresentam a hierarquia angelical, incluindo os exércitos dos céus, ou o exército celestial. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais com impacto físico, assim como o mundo demoníaco é real, o mundo angelical também é. Os anjos estão ao nosso redor, e seu impacto dinâmico é inegável. Embora não possamos vê-los, eles observam e são testemunhas de tudo o que fazemos. Eles são como guardiões invisíveis, protegendo e cuidando daqueles que são redimidos. A força dos anjos é evidenciada pelo fato de que, embora não possamos tocá-los, eles têm o poder de derrotar reis e nações. Na Bíblia, vemos o Senhor escolher um anjo específico para ir adiante de Moisés ao Egito. E esse único anjo causou a destruição de uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica fundamental dos anjos de Deus. Essa invencibilidade é o que os diferencia dos demônios. Apenas os exércitos celestiais têm excelência em força. Salmos 103:20 declara: "Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra." A Bíblia relata uma guerra nos céus em que os anjos liderados pelo arcanjo Miguel batalharam contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Apocalipse 12, de 7 a 9 nos diz: "Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiram, mas não prevaleceram, nem mais houve lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os anjos sempre triunfam sobre a oposição, e na história do mundo eles nunca foram derrotados. Eles são os guarda-costas mais eficazes para os redimidos. Além da força física, os anjos também se destacam pela inteligência. A sabedoria de Davi, por exemplo, é comparada à dos anjos, como vemos na história da viúva de Tocoá, em 2 Samuel capítulo 14, versículo 20. Existem diferentes categorias e hierarquias de anjos. No entanto, o termo anjo geralmente se refere aos anjos comuns, que desempenham papéis essenciais nas Escrituras. Querubins. Os querubins são os primeiros anjos mencionados na Bíblia, aparecendo após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, lemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim para que não comessem da árvore da vida após desobedecerem a Deus. Gênesis 3:24 nos diz: "E tendo lançado fora o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida." Os querubins foram designados para impedir que Adão e Eva retornassem ao jardim e comessem da árvore da vida, o que teria confirmado sua natureza caída para sempre. Os querubins também desempenharam um papel crucial na construção do tabernáculo, como instruído por Deus a Moisés em Êxodo 25. Deus escolheu imagens de querubins de ouro para colocar sobre a tampa da Arca da Aliança, simbolizando sua presença e comunhão com o povo. Serafins. Outra categoria angelical são os serafins, cujo nome significa ardentes. Encontramos uma descrição impressionante deles em Isaías 6, quando o profeta teve uma visão do trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 1 e 2 relata: "No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Os serafins proclamavam a santidade de Deus incessantemente, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Seres vivos. Em Apocalipse, encontramos outra categoria de seres celestiais conhecida como seres vivos. Eles são descritos como tendo 6 asas e olhos ao redor e dentro deles. Eles não cessam de proclamar a santidade de Deus. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas e era coberto de olhos por dentro e por fora. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Arcanjo Miguel. Um dos nomes mais conhecidos entre os anjos é o Arcanjo Miguel, que é o único anjo a receber o título de arcanjo nas Escrituras. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos. O nome Miguel significa quem é como Deus. Em Daniel 10:13, aprendemos sobre a batalha espiritual e a intervenção de Miguel. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Em Daniel 10:21 e 12:1, Miguel é chamado de o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, indicando seu papel especial em relação a Israel. Outro anjo notável é Gabriel, cujo nome significa forte guerreiro de Deus. Gabriel é conhecido por entregar mensagens divinas importantes. Ele apareceu a Zacarias no templo para anunciar o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, de 11 a 19, e a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Lucas 1, 26 a 38. Lúcifer. O nome original do anjo que se tornou Satanás é Lúcifer. A Bíblia revela sua queda devido ao orgulho e ao desejo de se igualar a Deus, como vemos em Isaías 14, 12 a 15. Antes uma estrela da manhã, ele foi lançado à terra. Lúcifer é chamado de o príncipe deste mundo, por Jesus em João 12:31, indicando sua influência sobre a terra. Ele tem muitos outros nomes nas Escrituras, como o diabo, Satanás, o maligno e o grande dragão. Além das categorias principais, as Escrituras mencionam categorias menores de anjos, como os santos e os vigilantes. Eles têm papéis específicos, como vemos em Daniel capítulo 4, versículos 13, 17 e 23. A natureza e o papel dos vigilantes e santos ainda são um mistério e não temos informações suficientes para compreendê-los completamente. Em resumo, os anjos desempenham papéis significativos nas Escrituras e na fé cristã. Eles são seres reais e poderosos, envolvidos em batalhas espirituais, proteção de nações e entrega de mensagens divinas. Michael, Gabriel e Lúcifer ocupam posições únicas na hierarquia angelical e suas funções refletem os planos de Deus. Além disso, categorias como querubins, serafins e seres vivos demonstram a diversidade da criação angelical. Embora os detalhes sobre os anjos permaneçam envoltos em mistério, a fé nos ensina que esses seres estão constantemente servindo ao Criador e à humanidade, lembrando-nos da grandiosidade e soberania de Deus.